Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo dessa terça-feira. Terça, meu amigo torcedor, marcada, é claro, por Vasco da Gama e União de Rondonópolis, clube aí do Mato Grosso. Jogo às 9h30 da noite no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, válido pela primeira fase da Copa do Brasil. Hoje, às 9h30, o Vasco estará no jogo mais importante da temporada de 2025. A gente, é claro, vai falar sobre essa partida aqui com vocês nesse Acorda Vascão. Entretanto, não é o principal assunto desse vídeo, tá? Fala Gigante será, com toda certeza a gente vai separar uma grande parte do vídeo para falar sobre esse confronto contra a União de Rondonópolis. Mas nesse Acorda Vascão o principal assunto é sobre mercado, é sobre reforços, tá? E não poderia ser diferente. O tic-tac, melhor dizendo, do relógio da diretoria Cruz Maltina bate de uma forma rápida e intensa, porque restam poucos dias para a janela de transferência fechar. O Vasco fechou com apenas um jogador, entretanto nem anunciado ele foi ainda. E o Vasco ainda busca contratar mais alguns. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês, trazer, é claro, todas as últimas novidades sobre o nosso Cruz Maltino, falar sobre a situação de Nuno Moreira, falar sobre a situação de Lloyd Augusto, falar sobre a situação de Benjamin Garré, falar sobre a situação aí também do atacante Fabinho. Assim, meu amigo, até o Pedrinho, né? Tem informação sobre ele a trazer aqui a vocês. Pedrinho mesmo, ex-Corinthians, ex-Atlético Mineiro, que hoje pertence ao Shakhtar Donetsk. Então, meu amigo, se terá aí pela frente um Acorda Vascão agitado, movimentado, cheio de novidades e muitas informações para todos vocês. Entretanto, rapidamente aqui, olha, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como eu sempre faço no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante pela parte da tarde, o Boa Noite Gigante pela parte da noite. Acompanhe o nosso canal, acompanhe o nosso trabalho, se inscreva aí no canal do Gigante. Vamos chegar logo a essa marca dos 150 mil inscritos. Eu conto muito com você para que isso aconteça. Além disso, também curta, pois é o seu like que divulga o nosso conteúdo e sem ele a gente não vai a lugar algum. Então, olha, vascaíno, conto com você, tá? De vascaíno para vascaíno, porque aqui é muito. Vambora então, sem muita enrolação, falar logo, né, sobre o nosso Vasco da Gama. Eu quero começar aqui, primeiramente, esse Acorda Vascão, falando rapidamente, tá? Sobre esse Vasco da Gama e União de Rondonópolis. A gente vai separar no Fala Gigante para trazer mais informações sobre esse assunto. Entretanto, será um jogo muito importante, né? Importante lembrar que mudou o regulamento da Copa do Brasil. Antes, essa primeira fase, tínhamos sempre um clube grande enfrentando um clube pequeno e esse jogo sendo na casa do clube pequeno, que era a vantagem dada ao clube de menor investimento. Entretanto, para o grande também era dada uma vantagem. E qual era essa vantagem? Um empate. O grande se classificava, porque estava indo na casa do pequeno jogar contra em um gramado de baixa qualidade, na torcida local. Então, assim, o jeito que a competição fez, né, de favorecer ao mesmo tempo o grande e o pequeno foi esse. O grande tinha na vantagem do empate a classificação, já o pequeno tinha aí o fator campo, casa, como a sua grande vantagem. Entretanto, mudou o regulamento da CBF agora. O empate não classifica mais o clube grande. Muito pelo contrário, o empate é normal, é penalidade máxima. Se o Vasco perder, tá eliminado, tá? Não tem essa, é apenas uma partida, não tem jogo de ida e jogo de volta. É Vasco e União de Rondonópolis. Quem ganhar passa, quem perder fica. Empate é pênalti. Esse jogo não irá acontecer no Mato Grosso. O União de Rondonópolis, perdão, vendeu o mando de campo, tá? Para Cariacica. Recebeu algo em torno de R$700 mil por essa venda de mando. Então, assim, o Vasco estará praticamente jogando em casa, né? Porque o Espírito Santo é um território de vascaínos, já é um recinto aí de torcedores cruzmaltinos, mas o Vasco precisará de muita atenção. A última vez que o Vasco enfrentou um clube pequeno, se é que a gente pode dizer assim, que hoje é o Voltaço, deu ruim. O Vasco empatou e empatou na Bacia das Almas, porque
duas vezes no placar estava atrás. O Volta Redonda abriu 1 a 0, o Vasco empatou, o Volta Redonda abriu 2 a 1, o Vasco empatou de novo no finalzinho da partida. Então hoje, essa partida entre Vasco e União de Rondonópolis é para abrir o olho, é para ficar ligado. Não é um jogo fácil, muito pelo contrário, é um jogo muito difícil. O Clube Mato Grossense vai estar dando a vida, tá tratando esse jogo contra o Vasco da Gama como se fosse o prato de arroz e feijão. Então se o Vasco entrar com perna bamba, com a postura mole, vai dar ruim, tá? O Vasco desembarrou ainda ontem em terra capixaba para fechar, né, encerrar essa preparação para essa partida contra a União de Rondonópolis hoje no estádio Kleber Andrade. Vai dar Vasco, vascaíno? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E para seguir o vídeo, vamos falar aqui nesse Acorda Vascão sobre o mercado e começar falando sobre esse rapazinho aí que tá aparecendo na imagem a vocês. Talvez você ainda não conheça muito, mas olha, se eu pudesse te dar uma dica, a dica seria: vai se acostumando com esse rosto. Pois esse rapaz se chama Nuno Moreira, é um atleta de 25 anos de idade, português, ponta esquerda, que hoje é um dos grandes destaques do futebol de Portugal, atuando no Casa Pia, o atual sexto colocado do Campeonato Português. Nuno Moreira, meu amigo torcedor vascaíno, é um atleta que o Braga tentou contratar alguns dias atrás para, curiosamente, repor a saída do Bruma. O Bruma que o Vasco tentou contratar, vocês lembram? Então, esse mesmo Bruno o Vasco acabou não contratando porque ele foi para o Benfica. E o Bruma era um jogador do Braga. Bruma ponta esquerda. E o Braga, para repor a saída do Bruma, tentou a contratação do Nuno Moreira. Tá entendendo ou tá uma loucura? Mas, enfim, é isso. O Braga, para repor a perda do Bruma, buscou a contratação do Nuno Moreira, mas acabou não conseguindo fechar o negócio por conta do curto período aí da janela de transferência que já estava sendo fechada quando o Braga foi atrás do jogador. O Bruma foi vendido no último dia da janela, né? Na segunda-feira que a janela fechou, então o Braga não teve tempo hábil aí para conseguir comprar Nuno Moreira junto ao Casa Pia. Mas isso, é claro, com toda certeza abriu os olhos do Vasco, porque se o Vasco tenta o Bruma, não consegue o Bruma, e aí vê que o clube que perdeu o Bruma para repor a saída dele busca o Nuno Moreira, o Vasco com certeza abriu os olhos e falou: olha só, talvez esse atleta aí seja legal para trazer. E não à toa isso está acontecendo. O Vasco está adotando uma postura diferente no mercado. Qual é essa postura? O Vasco primeiro ataca o jogador, conversa com o atleta, e depois chegaram a um acordo com o jogador, o Vasco vai ao clube. Foi assim com o Brian Rodrigues, vocês lembram? Do clube de futebol mexicano, do América do México. O Vasco foi no Brian, chegou a um acordo com o Brian e depois foi ao América. Foi assim com o próprio Bruma. O Vasco chegou a um acordo com o Bruma, conseguiu detalhar tudo direitinho, tempo de contrato, salário, mas no finalzinho as coisas acabaram não andando. Sempre foi assim nessa janela de transferência. O Vasco primeiro vai no atleta, depois vai no clube. E foi assim também, como não poderia ser diferente, com o Nuno Moreira. O Vasco atacou o jogador, o Vasco chegou a um acordo com o atleta com relação ao tempo de contrato, o valor do salário, o projeto esportivo apresentado, tudo agradou muito aí ao Nuno Moreira. E agora o Vasco está na última fase, que é chegar a um acordo com o clube, chegar a um acordo com o Casa Pia. Mas não é tão fácil. Até poderia ser, porque é até absurdo, né? O Casa Pia colocar um valor de multa rescisória tão baixo. Vai pagar pelo pecado, assim, vai pagar pelo erro. Casa Pia colocou um valor de multa rescisória de 3,5 milhões de euros. O que é a multa rescisória? Chegou, pagou. Tem uma multa ali. Uma multa para rescindir o contrato. De 3,5 milhões de euros, 21 milhões de reais. O clube que quiser pagar a multa, o Casa Pia é obrigado a vender. Não tem essa de eu não quero liberar. Tem que liberar, porque é a multa rescisória. Entendeu? Não tem de fato o que fazer. E o Vasco, sabendo disso, conversou com o Casa Pia, demonstrou interesse na contratação do Nuno Moreira e deixou muito bem claro: eu quero comprar o Nuno e eu vou pagar a multa rescisória do atleta. Entretanto, qual é a situação que hoje está sendo um entrave nas tratativas entre o Vasco e o clube português? Porque entre o Vasco e o Nuno Moreira já está tudo certo. Uma dívida com esse outro rapaz que está aparecendo aí na imagem a vocês, que hoje veste a camisa do Rio Ave, mas era um atleta desse mesmo Casa Pia. O Casa Pia que hoje o Vasco busca, né, chegar a um acordo pela compra do Nuno Moreira, é o mesmo Casa Pia que o Vasco no ano passado fez negócio pela compra do Cleiton. O Vasco compra o Cleiton no ano passado pelo valor de 19 milhões de reais. O Vasco pagou de forma inicial 500 mil,
reais pela compra do jogador. O Vasco ele assina um empréstimo de 1 ano com obrigação de compra. Então, o Vasco, teoricamente, tem que pagar o Cleiton durante esse ano de 2025. Esse foi o contrato assinado, firmado entre as partes. Mas o Vasco demorou a pagar os 500 mil inicial. O Vasco só pagou os 500 mil, tá? Quando a gestão Pedrinho entrou e a 777 saiu, o Vasco estava devendo 500 mil reais ao Casa Pia. E o Vasco hoje não tem o Cleiton ainda pago. O Vasco não pagou pelo Cleiton. Precisa pagar? Não precisa pagar. Quase que o microfone cai. Não precisa pagar, porque está no contrato. Mas o Casa Pia meio que exige o pagamento do Cleiton para liberar o Nuno Moreira. Por quê? Porque o Vasco quer fazer negócio. Se o Vasco chegasse e pagasse a multa rescisória, seria uma coisa que não teria muito que o Casa Pia fazer. Mas o Vasco propôs ao clube português o pagamento de forma parcelada. E é isso que o Vasco vem fazendo. O Vasco não tem grana. Então o Vasco está tentando da forma que tem à disposição para conseguir contratar atletas. E essa foi a forma encontrada. 21 milhões de reais é o valor da multa. O Vasco quer pagar, mas quer pagar de forma parcelada. E aí que entra a situação. O clube português não quer aceitar essa forma de negócio que o Vasco está buscando parcelado por conta hoje da dívida que tem com o Cleiton no valor de 18 milhões e meio de reais. O Vasco tem que pagar o Cleiton? Não. Mas também o clube português não tem que parcelar. É assim, um toque me voe. Meu amigo, é a frase do filme Tropa de Elite para quem assistiu. Quer rir? Tem que fazer rir. Se o Vasco quer rir com o parcelamento do Nuno Moreira, o Casa Pia também quer rir com o pagamento antecipado do Cleiton. Essa é a situação que hoje está travando um pouquinho o acordo entre Vasco e o Casa Pia, pois já há um acordo entre Vasco e o Nuno Moreira. Mas mesmo diante disso, a expectativa é que o negócio seja fechado. O Casa Pia tem uma desconfiança muito grande do Vasco da Gama, por conta de tudo aquilo que aconteceu com o Cleiton lá no início das negociações, pela falta dos 500 mil reais que não foram pagos pela 777, apenas pela gestão Pedrinho, por todas as notícias divulgadas ao redor do mundo de dividir do Vasco. Então, assim, o Casa Pia pede uma garantia financeira. E a informação é que, nesse momento, o Vasco e o Casa Pia já vêm fazendo a troca aí dessas garantias financeiras para finalizar o negócio. A expectativa aí é que o quanto antes, durante essa semana, durante os próximos dias, a negociação venha a ser fechada e, no caso, Nuno Moreira venha a ser o mais novo reforço do nosso Cruz Maltino. Ponta esquerda, que vem aí para reforçar o nosso setor ofensivo tão carente, né? Um jogador que, é claro, vindo para o Vasco, já está pronto para atuar a qualquer momento. Um bom atleta, um atleta interessante, eu acho que é uma aposta, não tem como ter certeza que ele dará certo, porque a Liga do Futebol Português não é uma liga tão forte assim, mas se ter um rendimento semelhante ao que ele hoje vem tendo em Portugal, com toda certeza será uma peça muito importante aí para o time do técnico Fábio Carille. Bom nome? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, interrompi rapidamente aqui o vídeo para te dar um recado importantíssimo, tá? E é um recado importante aqui para o nosso canal. Qual é a situação? A gente está na meta, no objetivo, chegar à marca tão sonhada e importante dos 150 mil inscritos. E olha, tá chegando, hein? E você aí pode nos ajudar muito nisso. Até porque o canal não é apenas meu, é nosso. Então é o seguinte, vascaíno. Você aí, para tudo que você está fazendo agora, você que está chegando pela primeira vez aqui, se ficou até esse momento do vídeo é porque gostou do nosso conteúdo, então vem aqui e se inscreva no nosso canal, cara. É rápido, é fácil. Você não precisa pagar nada, você não tem trabalho nenhum, é só apertar na palavrinha inscreva-se. Você novato que está chegando aqui pela primeira vez, faça isso. E você que já está aqui diariamente, já está aqui todo dia, gosta do conteúdo, também se inscreva. Compartilhe também o nosso canal para os seus amigos. Vamos nos ajudar aí. Aliás, nos ajude a chegar a essa marca dos 150 mil inscritos. E outra forma para você ajudar é também deixando o seu like aqui. Que ele, ó, vai colocar o nosso vídeo para cada vez mais pessoas aqui dentro da plataforma do YouTube. Então, conto com você. Curta, compartilhe, se inscreva e assista o vídeo aí. Porque o que não falta é informação do nosso Cruz Maltino. Meu amigo torcedor vascaíno, eu conto muito com você, eu conto muito mesmo com a sua ajuda, de verdade. Vamos chegar logo aos 150 mil inscritos, mas antes a gente precisa chegar primeiramente aos 147 mil. Então vamos embora, vamos junto aí nessa meta importante para o nosso canal. Seguindo, vamos continuar com o vídeo, vamos continuar então com esse Acorda Vascão, explicar um pouquinho qual é a ideia de mercado hoje do Vasco.
O Vasco hoje negocia a contratação do Nuno Moreira. O Vasco fechou a contratação desse rapaz aí que tá aparecendo na imagem a vocês, que é o Benjamin Garré. O nome tá fechado. Um contrato válido por 3 anos até o final de 2027, 25, 26, 27, com opção de renovação por mais um ano, caso o Benjamin Garré bata algumas metas, gatilhos contratuais aqui no nosso Cruz Maltino. Então, é um contrato assinado com 3 que pode chegar a 4. Informações que temos a trazer até sobre o Benjamin Garré, tá? Para você nesse Acorda Vascão, é que o Vasco já está em contato com o jogador para que a passagem dele venha a ser emitida, ele desembarque aí durante essa semana em terras cariocas. E além do Benjamin Garré, o Vasco negocia com algumas outras frentes. As duas principais delas hoje, essa terça-feira de manhã, que a gente sabe, são esses dois rapazes aí. Ponta Fabinho, do América Mineiro, e o ponta Lloyd Augusto, do Alanyaspor. 2 jogadores que o Vasco da Gama tem por objetivo contratar. E antes de entrar no assunto sobre os dois, eu já tinha não para neles. Informação dada até ontem pelo grande jornalista, referência, o Lucas Pedrosa, de apuração, é que o Vasco da Gama ele tem negociação por 6 frentes. O Vasco formalizou proposta por 6 jogadores, tá? Dentre eles o Benjamin Garré, o Nuno Moreira, o Lloyd Augusto, o Fabinho e mais 2 atletas que o Vasco formalizou proposta. Lucas, por que formalizou proposta por 6 jogadores? Porque a janela fecha daqui a 10 dias. E o Vasco sabe que a chance da negociação, de uma das negociações dessas 6 dar errada, é gigantesca. Então o Vasco trata assim, alguns nomes como plano A, quer fechar, e outros nomes como plano B. Assim, se der ruim, a gente tem esse jogador engatilhado para fechar. O Nuno Moreira é um plano A. É um plano A. É o jogador que o Vasco deseja contratar, que o Vasco formalizou a proposta e quer a contratação. O Lloyd Augusto é um plano A. O Vasco segue tentando, dessa vez junto ao Clube Turco, a liberação do jogador. A gente explicou a vocês nesse Acorda Vascão o modelo de negócio do Vasco, que é negociar primeiro com o atleta e depois buscar a liberação com o clube. O Lloyd Augusto está tudo certo, ele aceitou a proposta do Vasco, uma proposta interessante para ele, gostou da possibilidade de vestir a camisa do Vasco da Gama, de jogar na Liga do Futebol Brasileiro, está super animado. Mas o Vasco precisa chegar a um acordo com a Alanyaspor e isso não está acontecendo. O Clube Turco não aceitou a primeira proposta formalizada pelo Vasco da Gama e as partes tentam chegar aí a um consenso. A informação é que o Vasco colocou na mesa do Clube Turco 500 mil euros, algo em torno aí de 3 milhões de reais à vista, e o restante do valor parcelado, colocados em metas contratuais, gatilhos contratuais. Meu amigo, assim, €500 mil você não faz nada. Se oferecer €500 mil pela compra de um jogador que é titular do Clube Turco, chega a ser absurdo, como se ele estivesse debochando da cara do Alanyaspor e dos dirigentes do Alanyaspor. Então, proposta rejeitada, se o Vasco quer, o Lloyd Augusto terá que aumentar aí essa pedida. Mas é um nome que é um plano A. E tem o outro nome, que é esse outro rapaz que veste a camisa do América Mineiro, que está aparecendo aí na imagem a vocês, que é o Fabinho, que é um plano B. O Fabinho é um plano B da diretoria Cruz Maltina. É um nome de fato que o Vasco tem um acordo com o jogador, assim como é com o Lloyd, assim como foi com o Garré, assim como é com o Nuno Moreira. O Vasco tem um acordo com o Fabinho. Ele quer vestir a camisa do Vasco, mas o Vasco ainda não chegou a um acordo com o América Mineiro e precisa desse acordo para contratar o atleta. O Fabinho não é uma prioridade do Vasco, mas é um nome que o Vasco tem engatilhado para que, caso dê ruim com as prioridades, caso dê ruim aí com o Nuno Moreira, caso dê ruim com o Lloyd Augusto, o Fabinho já está engatilhado aí para pagar ao América Mineiro uma quantia e conseguir levar o jogador. É um nome interessante, um nome que se destacou muito, na temporada passada vestindo a camisa do Coelho e vencendo um dos destaques hoje do Campeonato Mineiro vestindo a camisa do América. É titular. O Vasco realmente tem a intenção de contratá-lo, mas não é um plano A, tá? Volto a repetir, é um plano B aí da diretoria Cruz Maltina para essa temporada de 2025. E tem fase e fases. Tem as fases da proposta, tem as fases das negociações e tem a fase do interesse. E ontem a gente teve uma informação que o Vasco da Gama, ele se interessou. Ele realizou uma sondagem pelo atacante Pedrinho, jogador do Shakhtar Donetsk, que já trabalhou
com o Fábio Carille nos tempos de Corinthians. Pedrinho é um atleta da mesma safra do João Vitor, do Lucas Piton, do Adson. Ambos jogaram juntos e foram crias juntos da base do Corinthians. Ele ficou no Corinthians até o ano de 2020, atuou aí durante 4 temporadas no futebol profissional do clube paulista e foi comprado pelo Benfica, mesmo clube que o João Vitor, também da base do Corinthians, havia sido comprado à época, pelo valor de 18 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais, quase 120 milhões de reais na cotação atual. Do Benfica, ele se transferiu para o Shakhtar Donetsk, uma venda exatamente pelo mesmo valor, e é um jogador muito jovem. O Pedrinho hoje ele tem 26 anos. Ele foi emprestado em 2022 do Shakhtar para o Atlético Mineiro e ficou 3 temporadas emprestados do Shakhtar ao clube de Minas Gerais. Ele chegou ao Atlético no meio de 22 e ficou no Atlético Mineiro exatamente até o final do ano passado, até o final aí de 2024. Nessa passagem pelo Atlético Mineiro, o Pedrinho acabou sofrendo muito com lesão. O Pedrinho ele teve uma ruptura completa do músculo da coxa em agosto de 22 e teve também uma ruptura completa do tendão do bíceps femoral em abril de 23. 2 lesões graves que fizeram com que automaticamente ele não conseguisse ter o seu melhor desempenho aqui no futebol brasileiro e por isso seu empréstimo foi prorrogado, porque para o clube ucraniano, para o Shakhtar Donetsk, não valeria a pena ter o retorno do Pedrinho sem que ele tivesse condições plenas físicas de atuar. Atuou até o final do ano passado, se recuperou e o Shakhtar Donetsk o pegou de volta. Nesse momento ele é um grande destaque do Shakhtar Donetsk, é um dos melhores nomes do clube ucraniano, se adaptou enfim à Ucrânia, tem um gol marcado e 4 assistências em 20 partidas. E a informação é que esse atleta, que ficou todos os anos emprestados ao Atlético Mineiro, com o Atlético pagando um salário irrisório a ele de 450 mil reais mensais, o Vasco da Gama sondou a sua situação, tem interesse. É um atleta que foi um pedido especial do técnico Fábio Carille, que trabalhou junto com ele, junto com o Adson, junto com o João Vitor, junto com o Lucas Piton, no Corinthians entre os anos de 17 e 19 e tem por objetivo aí a contratação do jogador. É uma negociação que não é vista como fácil, exatamente pelo fato de ele estar valorizado, vestindo a camisa do Shakhtar Donetsk, mas é um nome que o Vasco se interessou e pode estar aí nesses próximos dias tentando a contratação por empréstimo do atleta. Vale a pena? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, descarto, tá? Esquece. Se passou pela cabeça em algum momento o Fábio Carille, pode ter a convicção que não chegará por conta dos altos valores, né? Até loucura pensar que o Vasco tem capacidade financeira hoje de contratar um Pedrinho. Informações aí para dar a fonte do canal Atenção Vascaínos. Será? Será que as coisas vão andar? Eu duvido muito. Pode ser um nome que deve ter sido tocado aí, Carille numa conversa com o pô, eu tô de olho no Pedrinho, mas parou por aí. No máximo parou por aí. Bom, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. O primeiro vídeo, tá, meu amigo torcedor, dessa terça-feira. E já já a gente tá de volta com o nosso Fala Gigante, trazendo ainda mais informações e novidades a todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento e como nós sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.